Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Salmo 65, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E no Salmo de hoje, no versículo 1, temos: Como são grandes vossas obras! E reconhecer a grandeza da obra de Deus é um ato de fé, fé a qual nós somos chamados o tempo todo a permanecer na mesma. E tal fé ela nunca se encontra enquanto a mesma. A fé sendo um ato de movimentação de vida, não apenas uma movimentação de intelecto e razão. É uma movimentação de vida que nos coloca num caminho e, se colocando num caminho, nos encontramos em transição para que de fato possamos nos tornar pessoas melhores. E nesse sentido, podemos ainda na primeira leitura de hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 1 ao 8, ver o quanto a pessoa de Estevão estava iluminada ou deixou-se ser iluminado e transfigurado pela presença de Deus em sua vida. Após a sua execução, pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Ou seja, se era grande luto por causa dele, ele teve um impacto na vida das pessoas. É um ato de fé. Viver em conformidade com aquilo que Deus quer é um ato de fé. Aceitar a vontade de Deus é um ato de fé. E tal fé ela vai se transfigurando em nossas atitudes no dia a dia. Vejamos, assim como disse no dia de ontem, temos aqui o oposto do comportamento de Estevão, ainda chamado como Saulo, que devastava a igreja. Então, Estevão abriu-se para a graça de Deus, sendo transformado. Ainda Saulo resistente, mas pela mesma graça de Deus, sabemos na sequência da história como Saulo foi transformado. E o interessante é que aqui, apesar de toda a perseguição, Santo Agostinho iria dizer que a perseguição que dispersa semeia. A dor não detém o evangelho, ela o expande. O que parece derrota, a morte de Estevão, torna-se motor de expansão. Isso ecoa a lógica cristã da cruz, o sofrimento redentor. São Tomás de Aquino interpreta a missão como parte da ordem da graça. A graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. E nesse sentido, todo esse movimento de fé não é um movimento que não se contém em si mesmo. Vejamos que após a morte de Estevão, aqueles que tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. E aqui é interessante refletir sobre as palavras do grande teólogo Henri de Lubac, que diz que a igreja é esse corpo missionário por natureza. A universalidade da salvação. Mesmo na dor, há uma expansão, há um crescimento, pois não é um sofrimento isolado, é um sofrimento como forma de comunhão com Cristo. É uma experiência de uma cruz interior dos primeiros cristãos que os une ainda mais ao Redentor. E no sentido de Redentor, no Evangelho de hoje, em João capítulo 6, dos versículos 35 ao 40, nós temos a clássica e belíssima afirmação de Jesus, ao dizer: Eu sou o pão da vida. Mas o que isso tem a ver com ser perseguido? Novamente, repito as palavras de Edith Stein, uma grande filósofa do século XX, onde ela diz que o sofrimento como forma de comunhão com Cristo. E se Cristo afirma que Ele é o pão da vida, e esse pão da vida nos alimenta, que possamos nos alimentar de tal pão para que o nosso sofrimento não seja
em vão. E nessa afirmação de Jesus, no sentido de fé, de vida e ressurreição, Cristo não apenas ensina, ele é o próprio alimento do ensinamento, dom que sacia a fome espiritual. E podemos pensar que nós temos aqui uma cristologia, Jesus como pão da vida e cumprimento da vontade divina, uma antropologia teológica, o ser humano tem fome de eternidade, e uma escatologia das coisas que hão de vir, a ressurreição como destino dos que creem. Santo Agostinho afirmou uma vez: creia e você come. O que é crer se não comer o pão invisível? A fé é o ato interior de comer Cristo, isto é, unir-se a Ele. E para Agostinho, Jesus é o alimento da inteligência e do amor, que cura a alma e a conduz à eternidade. São Tomás de Aquino afirmou que o alimento verdadeiro é aquele que transforma o que come, tornando-o semelhante ao próprio Cristo. E nesse sentido, temos o elemento da presença real na Eucaristia, o alimento que verdadeiramente nos transforma e, nos transformando em Cristo, nos coloca em proximidade, em comunhão com a própria vontade do Pai. São Boaventura, o grande santo franciscano, associa o Cristo pão à kenosis, o rebaixamento de Deus. O Verbo se faz alimento. Não basta apenas Deus aparecer sendo Deus, se apresentar na manifestação divina. Ele quer se fazer comunhão. E para ele, a comunhão com esse pão é o caminho de transformação mística e de caridade ativa. E também gostaria de citar um outro grande teólogo do século XX, o padre francês Louis Boyer. E ele diz: vê o pão da vida. Cristo é alimento, palavra e promessa. E ele comenta que a frase não deixarei que se perca mostra a segurança da graça divina sobre aqueles que se abrem à fé. Novamente, fé como movimento de vida, não apenas um ponto intelectual parado em nossas cabeças, mas uma movimentação. E tal pão nos alimenta e nos impulsiona. E qual é esse impulso? Jesus, ao afirmar: eu sou o pão da vida, quem come a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. É uma identidade divina e missão redentora que nos coloca em movimentação. Da mesma forma que ele diz eu sou, remete ao nome divino revelado a Moisés em Êxodo 3, versículo 14. Eu sou aquele que sou. E ao se revelar como alimento do ser humano, mas ao mesmo tempo como filho enviado pelo Pai, que cumpre uma missão específica: atrair, salvar e ressuscitar. E que possamos continuarmos a sermos atraídos, buscando a salvação e vivendo como ressuscitados em Cristo. Certamente tudo isso não é fácil. O nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti, conforme diz Santo Agostinho, e que possamos viver uma vida de inquietação, não por perturbações tão somente, mas uma inquietação de querer mais e nos aproximarmos cada vez mais do pão da vida. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.